Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão para vocês sobre o uso das imagens na metodologia de aula de filosofia. E agora eu gostaria de problematizar com vocês essa questão de como a imagem acaba entrando de um jeito mais comum, que é a sensibilização desse momento inicial da aula. Sensibilização, esse conceito criado pela Renata Aspes e usado pelo Silvio Galo na sua metodologia, que traz a ideia de que a imagem pode servir como um disparador, né, da reflexão filosófica. Então ela estaria ali numa etapa inicial em que você, né, cria uma situação em que o aluno passaria a se interessar mais pelo conteúdo filosófico do que você simplesmente já chegar e falando sobre o conteúdo filosófico. E esse eu entendo que muitas vezes é o uso principal que a imagem tem na maioria das aulas de filosofia. E aí nós vamos pegar aqui e passear pelas ideias da professora Marinê Pereira e do professor Fernando Cruz, que problematizam um pouco esse uso que é o mais comum. Então, além dessa sensibilização, o outro fator bastante comum é a instrumentalização, ou seja, quando a imagem está ali como um instrumento, como um repetidor daquilo que é dito pelo texto, né? Então aí a gente vai trabalhar um pouco uma questão que seria uma certa dicotomia entre a imagem e a experiência sensível e o texto escrito e a reflexão racional. Então eu acho que é importante a gente pensar e refletir um pouco sobre esses pontos. Então por isso que eu coloquei aí para vocês que hoje, inclusive, não é só trabalhar só o cinema, e sim uma concepção um pouco mais ampla das imagens, incluindo aí fotos, reproduções de artes plásticas, charges, história em quadrinhos ou outras formas e recursos que vocês podem vir a usar em sala de aula. A professora Marinê, nesse artigo Arte, Ensino e Filosofia no PIBID, na UFBC, ela problematiza dois pontos com relação à sensibilização. Primeiro de tudo, se ela é de fato necessária. É necessária uma primeira abordagem na aula de filosofia, uma etapa inicial em que você estimula uma experiência sensível? Você pode começar por uma problematização, por um debate, né, orientado, ou seja, existiriam outras formas de começar, não necessariamente precisa começar com as imagens. Então, se vocês vão pensar na metodologia de imagem de vocês, primeira coisa que devem fazer é se pensar se colocar essa questão. Eu quero uma experiência com imagem como abertura da minha aula. A outra consideração que ela faz é um nível um pouco mais teórico, no sentido de: será que, ao colocar a imagem como uma etapa inicial, não se estaria recolocando uma velha dicotomia entre a experiência sensível e a investigação lógico-racional? No sentido de que a experiência sensível ela é só uma etapa inicial que pesca o aluno, chama a atenção dele, mas que quem vai tratar mesmo do problema filosófico é a investigação textual, com argumentos, com lógica racional. Então, e aí a própria Marinê defende que não, que a estética é uma forma de pensar, é uma maneira que deve privilegiar um espaço de fruição da obra de arte, pensar com a obra de arte, não que ela sirva apenas como isca para depois ser problematizada filosoficamente na forma do texto, né, do raciocínio lógico-racional. Já o professor Fernando Cruz apresenta essa ideia de imagem e seus interstícios num livro de filosofia. Isso também é parte de um projeto de doutorado dele, do doutorado que ele já concluiu, usando aí também esse conceito de imagem do Jacques Rancière, que nós não vamos tratar aqui na aula de hoje, e fazendo análise das imagens do material didático de filosofia, dos livros do PNLD. Se perguntando, novamente recolocando essa questão, se essa imagem ela está ali, né, para ser suporte do conceito filosófico, né, ou se ela está ali para ser pensada enquanto imagem. E ele não está fazendo uma filosofia da imagem, ele quer sim pensar como que a imagem pode ganhar um potencial de ser uma imagem pensante, ser uma imagem que dispara pensamentos. Então ele recoloca também essa dicotomia entre o universo conceitual e as imagens, né? Em que as imagens auxiliam a compreensão do pensamento filosófico, e não, ela está ali para ilustrar e não para ser tematizada em si mesma, né? Por isso que ele se pergunta no artigo, que está lá para vocês lerem na nossa plataforma, se
como pensar a imagem em que ela pode ser, né, um papel, como instruir, ensinar ou aprender por imagens. Isso seria possível numa disciplina como a filosofia? O fluxo imagético em sala de aula na disciplina de filosofia constrói o quê? Constrói o quê? Qual é a imagem da imagem no filosofar? Ou seja, qual é o papel da imagem no filosofar, né? Ou seja, ele acha que, se pergunta, melhor dizendo, quais são os critérios para a inserção de fotos, pinturas, cenas de filmes ou mesmo imagens em palavras, possivelmente, né, seguindo princípios estéticos, éticos, pedagógicos, filosóficos. Ou seja, se vocês vão inserir imagens na metodologia de vocês, por quais princípios vocês estão seguindo? Mesmo se for para ilustrar, né, você vai falar assim, hoje nós vamos ler um texto do Aristóteles, e você projeta uma imagem do Aristóteles, mesmo uma mera ilustração, é importante que vocês tenham consciência do tipo de uso que vocês estão fazendo. E aí o Fernando Cruz, no artigo que eu passei para vocês, ele analisa as obras do PNLD e como elas colocam as imagens, e muitas vezes ela está lá geralmente para ilustrar. Escapa na metodologia essas perguntas que ele faz para a gente no artigo. Pensa-se em quem é o aluno ou o público a quem se destina essa imagem. Então, quando você põe uma imagem no seu material, na sua metodologia de aula, você pensa no público que vai ver essa produção, né? Debate-se sobre os reflexos para a filosofia que possui um livro de filosofia no ensino médio. Aqui ele também insere a pergunta sobre o papel do livro didático no ensino médio. A imagem é perturbadora ou perturbada quando entra nesse movimento de inserção no livro? Aí entendam, por isso que ele se pergunta sobre o estatuto do livro na aula de filosofia. Será que esse livro que é levado para os alunos em todas as escolas pelo programa PNLD perturba ou é perturbado pela imagem? Ou seja, será que colocar a imagem dentro desse livro cria algum tipo de interferência na fruição dessa imagem, né? Tornar a imagem um objeto pedagógico, algo que, de repente, ela não era ou não foi pensada com esse propósito, a torna o quê? Uma coisa filosófica? Ou seja, a imagem se torna filosófica pelo simples fato de estar inserida num material ou numa aula de filosofia, já que essa imagem originalmente não foi pensada com este fim? Tá aí uma boa pergunta metodológica para vocês se responderem quando pensam em usar a imagem na aula de filosofia. Porque essas imagens não foram pensadas originalmente para serem suporte para uma aula de filosofia. Quando você faz esse uso, você estaria transformando essa imagem em uma imagem filosófica, né? Ou seja, retirá-la de um contexto e inseri-la em outro poderia ser uma violação da imagem? Será que a gente não viola a imagem quando a gente instrumentaliza para um tema filosófico, por exemplo? Eu acho que essa questão é bem importante para a gente levantar na hora que a gente pensa a metodologia de ensino. Os livros não pensam as imagens que estão neles, apenas seguem orientações de algo que lhe é exterior. Por isso que eles despotencializam as imagens, instrumentalizá-las em objetivos presumivelmente pedagógicos. Dessa forma, as imagens possuem leituras direcionadas univocamente e seguem protocolos de como devem ser apreciadas. Ou seja, tá lá uma autora, ele dá esse exemplo no artigo, né? A autora está lá fazendo um capítulo sobre violência, e aí ela procura imagens de violência, vê se essas imagens estão com os direitos autorais contratados pela editora, e insere essa imagem de violência, e ainda por cima, né, faz uma legenda que direciona o olhar do leitor da obra para o que ela quer ver na imagem. Ou seja, ela despotencializa a imagem porque na hora de montar a aula, então, ela pega uma imagem e coloca como suporte do tema e ainda direciona o olhar, então não permite outros olhares para a imagem, outros questionamentos. Então eu acho que parte por aí a vontade deles de potencializarem a imagem, de fazer com que essa imagem possa ser pensante, porque ela estimula pensamentos outros que não a mera ilustração do que o professor queria com aquela imagem. Então, essa preocupação eu acho importante vocês terem na hora de pensar a metodologia de aula. Seja trazer a imagem como uma sensibilização inicial, seja como uma ilustração ao longo de qualquer período da aula. Se perguntar, eu estou despotencializando a imagem ou eu estou potencializando o seu uso?
Não há problema em despotencializar em algumas circunstâncias. O importante é que vocês tenham consciência dessa escolha. Não achar que estão potencializando aquilo que não estão, né? Esse que seria um problema na metodologia. O Fernando Cruz, ainda para encerrar essa pequena aula, ele cita uma tese do Nick Souzanes, que defendeu na Universidade de Colômbia, que é unflattening, né, em inglês, e que foi traduzida no português para desplanar, que foi uma dissertação que ele fez exatamente sobre o Estatuto da Imagem, nesse embate entre imagem e pensamento lógico racional, em forma de texto, de paráfrase, de citações, e é uma tese, a primeira de todas que foi colocada em forma de história em quadrinhos, né? E inclusive ganhou um prêmio aí de história em quadrinhos. E aí eu deixei algumas imagens para vocês e a forma como ele constrói aquilo que o Fernando Cruz entende como sendo uma potencialização da imagem como mecanismo de pensamento filosófico, e não como ilustração ou sensibilização, né, para temas outros. Então ele está problematizando, o Nick Souzanes está problematizando o próprio Estatuto da Imagem e do Texto usando imagens, né, e não usando um texto filosófico em que você tem paráfrases, comentário de bibliografia e uma discussão lógico-racional de forma argumentativa. Então acho que aqui outras imagens, né, dessa tese que vocês podem encontrar por aí. Então era um pouco esse o objetivo da aula de hoje. Eu acho que a prática mais comum do uso de imagens e cinema na aula de filosofia, na metodologia, é como etapa inicial de sensibilização ou como ilustração de teses outras. E que essa escolha acarreta numa problematização filosófica. A primeira há uma hierarquia para vocês entre o pensamento estético e o pensamento lógico-racional, porque você está despotencializando a obra de arte na sua fruição para servir de instrumento para uma problematização filosófica. E o segundo ponto podemos, né, privilegiar essa imagem pensante, essa imagem que poderia ela mesma suscitar uma problematização filosófica e estimular a produção de imagens também como avaliação, como atividade do aluno, em que ele produza, né, desenhos, produza fotografias, em que ele se expresse por imagens que pensam. Então, é um pouco por aí que eu queria trazer e ia tentar problematizar com vocês e fiz essas pinceladas rápidas sobre esse Estatuto da Imagem já dentro da metodologia para vocês caminharem para o plano de aula de vocês, né? De que forma que vão inserir as imagens, né? Sejam imagens estáticas de fotos, de reprodução de obra de arte, de história em quadrinho, como esse caso, seja do cinema, dentro desse plano de aulas e como vai ser a problematização, né? Ela vai ser um tema central ou ela vai estar ali como auxiliar? Então é um pouco para esses temas que eu gostaria que vocês pensassem. Certo, pessoal? Bom trabalho aí para vocês. Até a próxima.